Bem-vindo ao Desvendar. A palavra japonesa Ronin descreve um samurai sem mestre, que vagueia sozinho. O status de um Ronin variou em diferentes períodos de tempo. Em um sentido geral, ser um Ronin implicava em fracasso. Mais especificamente, um Ronin renunciou ao ato de seppuku, que é uma forma de suicídio, ritual japonês aplicado para restaurar a honra após a derrota. Aqueles que recusaram o seppuku tornaram-se pairas que suportaram a reputação de falta de graça. Seguindo o seu próprio caminho, um Ronin trabalha como mercenário e guarda-costas, e há aquele que acaba se tornando criminoso. Um dos Ronins mais lendários é Miyamoto Musashi, famoso como o maior espadachim do Japão, invicto em mais de 60 duelos. Musashi se tornou um Ronin depois de escapar da morte durante a Batalha de Singahara ao servir o general Hideyori. Além de ser um espadachim, ele também era um filósofo, artista e um budista bem instruído. Entre outros escritos, Musashi nos deixou 21 princípios para aqueles que andam sozinhos, chamados Dokodo, que ele escreveu pouco antes de morrer. Mesmo que a era do samurai já tenha passado, os princípios de Musashi são atemporais e podem nos inspirar hoje a viver bem. Esta é uma série de 3 partes que desvenda os 21 princípios do Dokodo de Musashi. Observe que o desvendar deste vídeo é baseado em filosofias existentes, nas interpretações e no raciocínio do autor, e pretende ser uma inspiração para a vida atual. 1. Aceite tudo do jeito que é. Em O Livro dos 5 Anéis, Miyamoto Musashi explica o caminho do guerreiro através da arte da luta com espadas. Ao ler este livro, fica claro que o caminho significa uma vida de prática contínua, especialmente quando olhamos para isso a partir de uma lente budista. Podemos concluir que a única forma eficaz de prática é baseada na aceitação de como as coisas são atualmente. Não podemos melhorar se não estivermos dispostos a ser novatos. Parte da prática da meditação, por exemplo, é a aceitação do estado atual das coisas, a fim de fortalecer a mente. Mas Musashi vai ainda mais longe ao dizer que o guerreiro deve aceitar resolutamente a morte. A morte não é apenas uma parte inevitável da vida, mas também aceitável para preservar a honra, conforme dispõem as antigas tradições japonesas. O ato de seppuku é baseado na ideia de morte honrosa, que ocorre em uma situação em que permanecer vivo seria uma demasiada falta de graça, por exemplo, quando alguém falhou em seu dever. Agora, especialmente para a mente ocidental moderna, essa ideia é extrema. No entanto, a aceitação resoluta da morte pode nos ajudar a aceitar que é um caminho que seguiremos um dia. No budismo, existe uma prática chamada meditação do cadáver, durante a qual se pode contemplar a morte na presença de um cadáver ou simplesmente imaginando um. Ao fazer essa prática repetidamente, um budista chega a um acordo com a realidade da morte. Para um Ronin, podemos dizer que a aceitação de sua condição de estar sozinho é essencial. Musashi, por exemplo, teve que enfrentar o mundo sem o apoio de uma escola ou mestre, viajando pela terra e travando duelos para aperfeiçoar sua habilidade. Assim, ele percorreu um caminho muito solitário, no qual só se pode florescer quando estar sozinho é uma condição aceita. 2. Não busque o prazer pelo prazer em si. Apesar de seu status de Ronin, Musashi enfatizou a virtude acima do prazer. Ele poderia ter se tornado um mercenário ou um ladrão, mas escolheu se desenvolver espiritualmente, aperfeiçoar a arte da espada longa e sacrificar sua vida pelo bem maior várias vezes. No máximo, o prazer deveria ser um efeito colateral da busca pela virtude. O significado da virtude é diferente ao longo dos períodos de tempo
pois a ética e as visões sobre a moralidade mudam ao longo do tempo. Mas podemos distinguir a busca do prazer, ou seja, distinguir a busca da gratificação egoísta dos sentidos, com fazer algo de bom para o mundo sem levar em conta a gratificação dos sentidos. A atitude de Musashi em relação ao prazer é muito semelhante às atitudes estoicas e budistas que andam juntas com a contenção dos sentidos. Epíteto, por exemplo, argumentava que, a longo prazo, a vitória da abstenção do prazer é melhor do que ser dominado por ele. Os budistas argumentam que o prazer sensual em si não é nada agradável, é simplesmente um arranhão e uma coceira que vai piorar se continuarmos coçando, a ponto de nos desviar. Para um Ronin, pode ser vital manter a busca por prazer sob controle. À medida que os Ronins vagam sozinhos, a busca pelo prazer pode se tornar uma armadilha, na qual eles se enredam no mundo de maneiras destrutivas. As buscas por comida saborosa, entretenimento barato, luxúria, não apenas prendem as pessoas ao mundano, mas também impedem essas pessoas de praticarem o que, de acordo com Musashi, poderia levar a uma compreensão espiritual mais profunda. Em seus dias de solitude, Musashi nunca poderia ter aperfeiçoado sua esgrima se tivesse se entregado ao prazer. 3. Não dependa, em hipótese alguma, de um sentimento parcial. Os sentimentos são importantes, pois indicam que algo está acontecendo, mas eles nem sempre são ideais quando se trata de tomar decisões. O problema com os sentimentos é que eles geralmente se baseiam no pensamento irracional, portanto, em uma visão delirante da realidade. Dessa forma, os sentimentos são, em muitos casos, parciais, pois não nos contam toda a história, o que significa que agir sobre eles pode levar a ações que podem ser erradas e destrutivas. Em vez disso, o pensamento racional, a lógica, a razão, ou, em resumo, avaliar uma situação e observar nossos sentimentos com clareza mental é mais confiável. Portanto, é importante estarmos atentos ao que está acontecendo em nossa mente e corpo. Somos dominados pela emoção? Estamos vindo de um lugar de raiva ou medo? Se for esse o caso, nossa melhor aposta é deixar a poeira em nossas mentes baixar e reavaliar a situação novamente quando nossas mentes estiverem claras. Desnecessário dizer que as batalhas precisam ser travadas com a mente clara, e os inimigos devem ser abordados com clareza mental e não com emoção, pois a última é prejudicial para nossas habilidades e pode levar a decisões estúpidas. 4. Pense leve em si mesmo e profundamente no mundo. Miyamoto Musashi era letal e humilde ao mesmo tempo, ciente de sua insignificância em comparação com o quadro geral, e também tinha vontade de servir ao bem maior. Pensar levianamente em nós mesmos significa que reconhecemos que não somos tão importantes. É claro que somos inerentemente valiosos como seres humanos, mas a realidade é que, se morrermos amanhã, o mundo provavelmente não parará de seguir o curso natural dele. Se nos compararmos ao universo, somos incrivelmente pequenos e, acima de tudo, dependentes do todo. Por que pensar tão bem de nós mesmos e nos elevar acima do meio ambiente quando somos totalmente dependentes dele? O universo é tão incrivelmente vasto, tão complexo, muito mais do que esse pequeno ego em nossas cabeças. E ao perceber isso, sabemos que não ser humilde não faz sentido. Um Ronin provavelmente estava ciente disso, pois enfrentar o mundo sozinho pode ser uma experiência reveladora em relação ao quão pequenos e vulneráveis somos. Portanto, não é uma má ideia nos levarmos com um pouco de sal às vezes e refletir sobre o quão significativa nossas vidas realmente são. Isso não significa que devemos nos retirar da equação, mas que sempre procuramos estar atentos às proporções entre nós e o meio ambiente para não inflarmos nossa autoimportância e nos iludirmos. 5.
Seja desapegado do desejo por toda a sua vida. Desejo e aversão são dois lados da mesma moeda. Se somos avessos a algo, isso significa que desejamos não incorrer no que somos avessos. Desejo, portanto, significa que deixamos nossa felicidade depender de algo que está fora de nós. Infelizmente, as circunstâncias externas estão além do nosso controle. Então, se deixarmos nossa felicidade depender delas, nos colocaremos em uma posição pouco confiável. Desnecessário dizer que essa abordagem do desejo é muito estoica. Os budistas veem o desejo, ou mais especificamente, o apego, como a raiz do sofrimento. Estar apegado ao desejo significa que estamos fixados em nossa busca por coisas externas, presumindo que essa busca nos fará felizes. Musashi nos diz que, apesar da vastidão do mundo externo e da pequenez de nós mesmos, a chave do bem-estar está dentro. Cito: não há nada fora de você que possa permitir que você se torne melhor, mais forte, mais rico, mais rápido ou mais inteligente. Tudo está dentro, tudo existe. Não busque nada fora de si mesmo. Assim, poderíamos dizer que, embora devamos ser humildes com a grandeza do universo, nosso foco deve estar em nossas próprias ações dentro desse universo e não no que podemos obter dele, pois este último não é confiável. É assim que o filósofo estoico Epíteto coloca, e cito: as coisas sob nosso controle são por natureza livres, sem restrições, sem impedimentos. Mas aquelas que não estão sob nosso controle são fracas, servis, contidas, pertencentes a outros. Musashi percebeu com razão que desejar coisas que não estão sob nosso controle não é uma estratégia eficaz para uma vida boa. Além disso, a experiência nos ensina que desejar o que não está sob nosso controle pode levar ao vício. 6. Não se arrependa do que fez. A autorreflexão e a capacidade de ver o que fizemos de errado e como podemos ter ferido outros seres é uma habilidade muito valiosa, essencial quando se trata de construir relacionamentos significativos e evitar falhas do passado no futuro. Mas nos culpar repetidamente pelos erros que cometemos no passado não vai ajudar ninguém. No máximo, mostramos às pessoas que nos sentimos mal com o que fizemos, o que pode ser bom, mas depois de um tempo, a única maneira é seguir em frente. Além disso, muitas coisas ruins que acontecem tendem a ser bênçãos disfarçadas, e com vergonha e dano vem a sabedoria. A percepção da destrutividade de nossas próprias ações é uma oportunidade de nos tornarmos mais cautelosos e mais empáticos, o que nos impede de mais sofrimento no futuro. Quando você perder, não perca a lição, afirmou o Dalai Lama. Além disso, o que parecem mais decisões agora podem se tornar grandes decisões no futuro, pois o futuro sempre permanecerá misterioso e se desenrolará de maneiras que nunca poderemos realmente prever. 7. Nunca tenha ciúmes. Ao enfrentar o mundo sozinho como um Ronin, o ressentimento está sempre ao virar da esquina. Ser um pária geralmente significa não ter o que outras pessoas têm, especialmente quando se trata de coisas materiais e conexões sociais. Para um Ronin, isso significa até mesmo ficar sem casa, vagando pelas terras e não pertencendo a lugar nenhum. Então, é fácil sentir inveja de quem tem o que você não tem. Com inveja, poderíamos olhar para os casais quando somos solteiros, para os ricos quando somos pobres, para as pessoas populares quando nós mesmos somos desprezados. É a dor baseada na vontade de querer que as coisas sejam diferentes do que são, de querer o que os outros têm, mas por alguma razão não temos. Quando andamos sozinhos, não é sensato nos sobrecarregar com tais sentimentos de ressentimento, pois eles só nos prejudicarão. A única coisa sobre a qual temos autoridade é nossa própria capacidade.
Toda a energia que gastamos comparando-nos amargamente com outras pessoas é desperdiçada. É melhor que os Ronins se concentrem em suas próprias ações e andem com os olhos vendados, se necessário. Estes foram os primeiros 7 princípios do Dokodo de Miyamoto Musashi na primeira parte desta série de 3 partes. Obrigado por assistir, um forte abraço e até o próximo vídeo.